a pipeline, que aqui você está utilizando uma padronização e utiliza um modelo para gerar isso. Você usa a pipeline e essa pipeline você pode dar o fit no modelo. Então aqui você está dizendo que com esses dados de x e y, cada linha dessa representa uma observação de uma pessoa coletada que está predizendo e que tem a relação com a pessoa ter câncer ou não. Então, algumas variáveis podem estar causando a pessoa ter câncer ou até estar relacionada de alguma forma. Então, eu vou fazer o modelo aprender com esses grandes padrões de dados, com dados de treino, de x e y, e o modelo vai aprender. Então, quando eu coloco aqui o fit, ele está aprendendo. Agora que ele aprendeu, eu quero ver se o modelo aprendeu bem e vou fazer uma predição com os dados de X teste, que seria aqueles dados de rádio, de fragmentação, só que sem um Y. Você vai prever isso para verificar se com esses dados, sem o label, se ele consegue prever com dados que ele nunca viu, que é no caso aqui o X-teste, deveria ser o X-validação. Então você vai ter um conjunto de valores previstos de um dado que ele nunca viu, e aí você vai verificar com o rótulo real para saber se ele está funcionando corretamente. E nós vemos que 98% de acertos, ou seja, 98% de acurácias do total, então é um valor muito alto. Então esse modelo de regressão logística com a padronização gerou uma qualidade muito alta, e isso é um resultado muito bom, isso poderia ir para a produção, claro que isso aqui é um exemplo. E caso você quisesse analisar os seus dados, caso a avaliação fosse baixa, você poderia ver onde ele está errando. Então, tem um falso positivo e um falso negativo. E aí você pode ter o F1, que equilibra entre o recal e o precision. Então, e geralmente tem o macro average, você tem o, o weighted average. E tudo isso é importante porque são métricas que vão medir a qualidade, você é que vai escolher aí qual dessas você vai utilizar. Geralmente utilizamos o F1 Score, que é uma relação entre o Precision e o Recal, e nós utilizamos é, essa matriz de confusão, essa classificação de reporte para entender melhor onde nossos dados estão falhando. Então aqui é o display da matriz de confusão. Aqui eu preciso, na verdade, plotar antes. Aqui é o display da matriz de confusão, como eu falei, dos corretos e dos não corretos. E aí, basicamente, agora eu vou pegar uma nova amostra que tem valores específicos em cada uma das variáveis, tem 30 colunas, uma linha. E agora eu quero que ele prediga qual classe é. E aí ele vai predizer, foi uma classe maligna. E aí a gente teria que ter dados reais para entender se a classe realmente era maligna ou não. Então, basicamente, você entendeu aqui, de maneira muito simples, uma pipeline completa de machine learning, de forma simplificada. Claro que eu fui fazendo comentários quando você vai aumentando o nível de complexidade para fazer modelos complexos, você precisa fazer algumas coisas a mais. Mas isso aqui é uma pipeline simples. Você ainda poderia fazer um reporte de erros, que aí vai te dizer quantidade de erros em cada uma das classes, onde está errando, por que está errando, você vai entender melhor olhando esse relatório de erros. Mas isso aqui é um pipeline simples, então só revisando, importamos as bibliotecas, pegamos nossos dados aqui de treino e o que era predito, que foi no caso aqui maligno, benigno e várias variáveis. Entendemos um pouquinho graficamente essas variáveis, entender se tem alguma relação, correlação entre as variáveis. Poderíamos fazer alguns filtros aqui, fazer alguns outros testes, mas aqui é uma exemplificação simples. Depois disso, separamos o modelo em dado de treino e teste com estratificação, treinamos o modelo com regressão logística e depois predizemos e verificamos a qualidade com dados nunca vistos e fizemos a matriz de confusão, os resultados foram positivos e depois pegamos uma nova amostra
e ele prediz se isso está em produção, o modelo está bem treinado, você vai predizendo isso e você vai criar um endpoint em um site específico que vai mandar requisição e esse modelo vai classificar para o usuário se é maligno, benigno, ou para a pessoa que está querendo saber ali. E você pode criar uma pipeline de dados de retreinamento, e aí entra todo um processo de MLOps aí, que eu não vou entrar em detalhes. Mas isso aqui é um resumo de um modelo de Machine Learning Python do tipo classificação. É claro que nós podemos ter de regressão e também poderíamos ter não supervisionado, que teria também dados e teria métricas diferentes, mas a lógica de treino de teste de utilizar um algoritmo é a mesma, então você aprendendo um fica mais fácil aprender os outros. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um gostei, se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando. Eu tenho alguns cursos aqui na descrição do vídeo caso você queira conhecer. E até os próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau.